Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante respondendo essa pergunta: como ouvir a voz de Deus? Para isso, abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Sem dúvidas, essa é uma das perguntas que nós mais fazemos, ou pelo menos a pergunta que eu mais fiz: como ouvir a voz de Deus? O autor começa com duas sentenças de tempo: antigamente e nestes últimos dias. Ele está falando uma coisa pra gente: Deus sempre fala ao seu povo. Desde antigamente até os dias de hoje, Deus tem falado. Ele não perde sua voz na história. Ele não se cala para com o seu povo. Deus continua falando. Mas então por que nós não ouvimos a voz de Deus? A resposta é simples: porque nós não queremos ouvi-la. Porque no fundo, sabemos que a voz de Deus exige uma mudança, que a voz de Deus exige uma escolha, que a voz de Deus tira todas as nossas desculpas. Como assim? Quando você ouve de Deus que você tem de honrar os seus pais, você não tem mais desculpa para não honrar. Quando você ouve de Deus que você tem que amá-lo e servir a sua igreja, você não tem mais desculpa. Ou você obedece ou não obedece. Quando Deus fala que não se pode colar em provas, você só tem uma escolha: mudar ou não mudar. Todas as nossas desculpas acabam quando ouvimos a voz de Deus, porque a voz de Deus nos leva à mudança. E porque não queremos mudar, muitas vezes a gente coloca as mãos nos ouvidos e quando Deus fala a gente está assim, e a gente não ouve. E muitas vezes, quando Deus está agindo, a gente coloca as mãos nos olhos e falamos: Deus, eu quero ver. Mas nós não queremos ver, não queremos ouvir. A pergunta que deve ser feita é: você realmente quer ouvir a voz de Deus? Porque quando você ouvir, você vai ter que mudar. Todas as suas desculpas acabam. Sim, eu quero ouvir a voz de Deus. Então, como ouvi-la? O texto nos diz que Deus falou de várias maneiras. E uma das maneiras que Deus fala é através da criação. Gente, olha para o céu, vê as nuvens, as estrelas, o sol, a lua, os astros, os planetas, o bater de asas de uma borboleta. Todas essas coisas nos lembram do Criador. Todas essas coisas revelam a glória de Deus. Todas essas coisas gritam para nós que existe algo além. Todas estas coisas, toda a criação sussurra nos nossos ouvidos que nós temos que louvar ao Criador. A primeira maneira de ouvir a voz de Deus é olhando para a criação. Mas o texto nos fala de outra maneira, uma maneira mais específica, que é através das Escrituras. Deus falou por meio de profetas antigamente. E Deus fez a maior revelação de todas. Ele fez. Deus falou a maior revelação de todas, que é o Filho. O Filho que criou todas as coisas. O Filho que é o resplendor da glória de Deus. O Filho que é a imagem do Deus invisível. Nós temos que abrir a nossa Bíblia e lê-la para encontrar o Filho, para encontrar a verdadeira revelação de Deus, que é Jesus Cristo, que só Ele pode nos salvar. Quando lemos as Escrituras, quando lemos a lei, nós lembramos de Cristo que cumpriu toda ela. Os profetas apontam para Jesus, que cumpriu todas as profecias. Os apóstolos apontam para Jesus, que viveu entre nós, que morreu por nós e que ressuscitou para a nossa justificação. Você realmente quer ouvir a voz de Deus? Então entre no seu quarto, abra sua Bíblia e leia ela. E leia as Escrituras, decore as Escrituras, estude as Escrituras, porque você vai ouvir a voz de Deus.
E eu te faço o desafio, e o desafio é esse: ouvir a voz de Deus. Tirar as mãos do ouvido e realmente ouvir a vontade do nosso bom Pai. Para ouvir a voz de Deus, nós temos que olhar para a criação com um olhar maravilhado. Como assim? Gente, olha para a criação e glorifique a Deus. Água cai do céu, lagartas viram borboletas, frutos dão em árvore, a terra gira. Todas essas coisas nos apontam para um Criador. Todas essas coisas nos apontam para um Deus criativo e bom que cuida de nós. Mas além disso, para ouvir a voz de Deus, entre no seu quarto. Feche a porta, abra sua Bíblia, porque com certeza você encontrará a vontade de Deus. Abra sua Bíblia, decore cada texto, estude cada pingo no i, decore cada versículo, pratique cada frase, porque com certeza Deus irá falar e a voz dele trará mudança nas nossas vidas. É isso, Deus abençoe, nosso tchau!